Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, bom dia. Vamos lá? Mateus 24. O sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo. Vamos lá. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Deixa eu ajeitar aqui. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho é o do reino que será pregado por todo o mundo como testemunho das nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça até dela ter coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto, como será terrível aquele dia para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio, no mundo até agora, nem jamais haverá. Se aquele dia não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra
se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os teus anjos com som de trombeta, e eles se reunirão nos seus eleitos dos quatro ventos, a uma outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos renovam suas folhas e começam a brotar. Vocês sabem o que verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, então somente o Pai. Como nos foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, se casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, e um será levado e o outro deixado. As 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel, sensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Feliz o servo que o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então que comece a bater os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e ele o punirá severamente e dará lugar com os hipócritas, e haverá choro e ranger de dentes. Uau! O texto de Mateus 24, a gente vai achando que Mateus vai ficando leve, né? Só que vocês já perceberam que Mateus vai ficando cada vez mais denso? Mateus, ele falta o Mateus 25, 26, 27, 28. E cada vez mais Mateus vai ficando mais profundo, mais denso. Nos últimos capítulos do livro de Mateus, a gente falou muito sobre salvação, sobre comportamento, sobre como vai ser os últimos dias. E mais uma vez, e de uma forma muito especial, Jesus vem trazendo um alerta de como será literalmente o Apocalipse. Então ele começa aqui falando, e os discípulos perguntando como é que vai ser os últimos dias. Então ele começa falando, vai ter guerras e rumores de guerra, e ainda não é o que vai acontecer os últimos dias. Então a gente tem vivido guerras e rumores de guerras, e isso são sinais dos últimos dias, mas ainda não são os últimos dias. E ele ainda deu mais um sinal para as pessoas que são de Cristo. E mais sinais, ele fala o seguinte: reinos se levantará contra reinos e nações se levantarão contra nações. Esse último ano, esses últimos 1 ano e meio, depois essa tragédia do Covid, tragédia mesmo, porque, meu Deus, nunca vi algo levar tão rápido tantas pessoas do mundo em tão pouco tempo, não é? Eu fiquei muito impressionada. Quantas pessoas do mundo morreram em tão pouco tempo juntas, não foi? Vocês já tinham visto? No século, assim, tão perto da gente, eu nunca tinha visto. Tão perto de nós, deixa eu ajeitar aqui,
tantas pessoas morrerem, tantas pessoas ficarem doentes, tão perto, em tão pouco tempo. Em um ano, era o mundo inteiro. Aí tinha um ranking de doentes no mundo, um ranking de doentes, um ranking de mortos, né? A gente não é, Cris? Aí, igual minha mãe, ela é uma das enfermeiras do hospital de campanha do Corona, do Covid, de Brasília. Ela já trabalhou em 2 hospitais de campanha aqui no Distrito Federal. E eles ficam assim, olha, não teve morte ontem. Eles ficam, voltou a ter 6 mortes. Ai, meu Deus. Olha, noite passada, porque ela é da noite. Fulana, noite passada tiveram 10 mortes. Tal noite, eu tô arrepiada. Tal noite teve 6 mortes. Ai, meu Deus. Aí, chega lá, só teve 2. Aí, a minha mãe passa. Ela olha assim, esse vai chocar. Leva agora pra UTI. Esse aqui vai não sei o que, leva agora pra... E eles vivem em estado de pressão. Minha mãe diz que sai assim a madrugada inteira. Ela fica só olhando assim o tempo inteiro assim, ó. Fica só o tempo inteiro assim. Não, mas esse aqui tá com sinais bons. Não, mas leva agora. Ela disse que teve uma noite que ela deslocou os pacientes todos, praticamente, de onde ela tá. Porque a parte onde a minha mãe fica, ela fica assim. Se em 10 dias o paciente não tiver recaído, ele vai embora. Só que nos últimos dias, os últimos plantões dela, ela ficava olhando para os pacientes, eles estavam muito mal. E aí ela olhava assim, volta agora, não sei o quê. E ela disse que estava muito difícil os últimos plantões, entende? Enfim. Ixi, Cris, oh meu Deus, aqui tá 15 por dia. Enfim, vamos lá, vamos voltar. E aí, sabe o que acontece? Porque é bem pequenininho, né, Cris? A Cris mora no sertão, é bem legal, né, Cris? Bem pequenininha aí. E aí, o que acontece? Então, a gente vê que tudo isso aí as pessoas vieram com medidas apocalípticas. Não, gente, isso ainda não é o fim dos tempos. Tanto é que a gente está aqui. Tanto é que a gente está hoje aqui. Então, esse rumor já é um prenúncio. É como se fosse um aviso. Já é um sinal. Só quem vai entender esse sinal é quem é cristão. Quem não é cristão é pequenininho, né? Quem não é cristão não vai entender. Porque quem é cristão entende que isso já é uma pontinha do iceberg. Esse problema que a gente ainda está enfrentando, porque a gente não deixou de enfrentar, porque não sei se vocês sabem, não deixou de sair do mundo esse problema, né? Não deixou de acabar, as pessoas ainda estão muito doentes. A gente sabe que o pipoco do trovão passou, mas é só o pipoco do trovão. Nós ainda estamos enfrentando desafios enormes em relação a esses desafios. O que acontece? Rumores de guerra. Então Jesus continuou falando, então eles entregarão para serem seguidos e condenados à morte. Quais serão as próximas partes dessa história? Presta atenção. O que acontecerão com os cristãos? A gente já sabe o que vai acontecer. Os próximos passos, os cristãos vão ser perseguidos. Nos próximos anos, na próxima década, o mundo odiará os cristãos. Simples assim. Ideologia de gênero. Esses dias eu fui fazer um recadastro no Spotify. Eles apagaram todas as minhas playlists e eu fiquei muito brava porque eu levei anos fazendo minhas playlists. Eu era tão feliz com minhas playlists, porque, gente, você fazer uma playlist no Spotify, pensa, nossa, eu juntei toda a minha carga gospel do mundo inteiro para poder conseguir achar uma playlist que eu gostava. Ai, meu Deus do céu. Juntei
todas as minhas músicas gospel da adolescência, da vida, da minha juventude. Ai, meu Deus. Coloquei tanto corinho de fogo para eu treinar na academia. Vocês não fazem ideia. Era legal demais. Aí um belo dia, eles apagaram todas as minhas listas. Não sei o que aconteceu. Eu não vou dizer que é nada de perseguição, nem nada não. Isso aí não faz sentido. Mas eles pediram para eu fazer um recadastramento e eu fiz. E lá tava assim, gênero, feminino, masculino e não binário. Agora é assim, feminino, masculino e não binário. Eu printei até e mandei para uma amiga minha. Eu falei, olha isso daqui. Aí ela falou assim, agora a tendência é essa. Seremos perseguidos. O que eu ser mulher, ser feminina, agora vai ser um absurdo para o mundo. Eu não posso simplesmente ser feminina, ser mulher. Eu acho que é na Ucrânia, esse ano, as crianças de 4 anos, elas poderão na escola escolher se elas querem ser meninas ou meninos, sem autorização dos pais. Crianças de 4 anos serão incentivadas na escola a mudarem o seu gênero sem autorização de pais, em um país de primeiro mundo. Sabe o que aconteceu na Europa? Uma geração falhou em passar para a próxima geração sobre o Evangelho. Só precisou de uma geração. Quando Jesus fala isso, foi na Ucrânia e Dalícia. Foi a Ucrânia mesmo? Mas isso aconteceu esse ano. A partir de agora, crianças de 4 anos, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, a menina não sabe nada. Nada da vida. A menina não sabe nem que tinta guache não pode comer. Porque se eu piscar, ela come tinta guache. Esses dias eu pisquei, ela tava pro lado da China. Não, é na Europa, algum país de primeiro mundo na Europa, tá, gente? Não vou passar informação que eu não tenho 100% de errada, não. Vamos lá, vou corrigir a informação. Que eu não sei se é lá. É um país europeu de primeiro mundo que tá com essa decisão agora. Pronto. As escolas estão assim. Então, a Maria, ela vai ser ensinada no pré-escolar que se ela quiser ser chamada de João, se ela quiser usar roupas não binárias, se ela quiser, tá tudo bem. Existem blogueiras aqui que o filho nasceu e usam roupas não binárias, no bebê, o nome é não binário. Então, quando eu e você defendemos a nossa fé, nós somos um louco. Você escreveu aqui não pro lado da China, né? Deixa eu te contar. O livro de Apocalipse diz que o anticristo, ele vai marchar. A gente vai ler isso. Ele tá ali entre a China e a Rússia, eles estão coladinhos, né, no mapa. Quem é pai e mãe aqui, você sabe qual é uma tarefa muito interessante? Vocês poderiam pintar os países do mundo, desenhar, pintar numa cartolina, tô falando sério, colar e fazer um quebra-cabeça e ensinar pro filho de vocês de onde o anticristo vai marchar. Tô falando sério. Que o anticristo ali tá dizendo que o anticristo vai marchar entre a Rússia, a China e ali de um pedacinho da Turquia ali, ó. Afeganistão, Turquia, ali, bem ali, por ali, entendeu? Entre a junção desses países. É isso que tá dizendo. Já deu um sinal. O espírito do anticristo já está no mundo. E ali, quando eu e você nos posicionamos acerca da verdade, nós seremos perseguidos.
essa perseguição acerca do que é correto, vocês perceberam que hoje palavras como as que eu prego aqui sobre salvação não existem mais? É muito difícil você encarar uma igreja que fala de salvação, você encarar uma igreja que fale simplesmente cuida da sua alma, querido. Para onde você vai? O que você tem feito da sua vida? Ah, Escócia, verificou? Para não esquecer de colocar aqui, é na Escócia. Pronto, vamos arrumar. Aí dali se verificou. Gente, Escócia. Então a informação correta é na Escócia. Obrigada. Eu nem lembro o que eu tinha falado. O país que está fazendo isso é a Escócia. Foi uma geração. Eles esqueceram de passar para a próxima geração sobre o cristianismo. Eu digo esqueceram, foi porque eles deixaram os valores desse mundo entrar dentro deles. Eles deixaram de tal forma que hoje as crianças de 4 anos, elas são não binárias. E como será a próxima geração lá? Não faço ideia. Não sei como vão se comportar. Eu vou estar uma senhorinha e eu vou estar verificando os malefícios disso tudo. Eu vou ler para vocês o que vai acontecer com os cristãos, tá? Nas próximas, os cristãos de verdade, não os fake news. Os de verdade vai acontecer isso aqui. Então eles entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que eu digo? Vocês já viram que eu falo isso quase todos os dias? Cristão, que é cristão, vai até o fim. Eu não falo, eu não inventei um bordão. Eu retirei um texto bíblico e eu conto ele para vocês todos os dias. Eu poderia escrever Mateus, capítulo 24, versículo 14, ou Mateus, capítulo 24, versículo... Cadê? Mas aqui, versículo 13 e versículo 14. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você sabe? Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? É você se manter firme e você passar para os que estão dentro da sua casa toda a realidade do mundo e do evangelho. Poliana, mas que agonia? Não tem agonia. Eu tenho alertado vocês aqui todos os dias, porque o mundo é mau e a gente sabe disso. E tem cada vez ficado pior. E não adianta, a tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Então, se é para melhorar, que melhore dentro de casa. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero saber aqui, eu quero que vocês respondam no chat, quem vai perseverar até o fim? Porque a Bíblia diz, já já vocês vão ver isso, que o mundo será insuportável para os salvos. Por isso que nós vamos desejar o céu. O mundo será tão insuportável para os salvos que qualquer coisa que o mundo nos proporcionar vai ser insuficiente, porque as coisas desse mundo vão estar tão desprezíveis para nós, vai ser tanto absurdo como as coisas que eu falei aqui ontem, feminino, masculino, não binário. Isso te tornou triste, isso me deixa triste. Como uma criança poder escolher de 4 anos, a pessoa não sabe se come tinta guache ou não. Aí agora, não, mamãe, do nada eu quero ser não binária. Você não sabe nem seu nome, meu filho. Você não sabe nem para que você veio no mundo.
Você não sabe nada. Você quer ser o quê? Não, agora eu quero me chamar João. Por quê? Porque eu quero. Que agora sim, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é para ser mais fácil, é para você ser firme. Eu não tô aqui nessa manhã, eu não levantei, eu não me arrumei. Você não levantou, você não tá aí ó, bebendo sua água, seu chá, seu café. Para ser fácil, você tá aqui para perseverar até o fim. Nós não estamos aqui para uma palavrinha fácil. Nós estamos aqui para perseverar até o fim. Sabe, ontem eu falava para vocês, para a gente poder lutar com unhas e dentes contra as concupiscências da nossa carne. E se você precisar de ajuda, que seja. E se você precisar, inclusive, de ajuda profissional, que busque. Mas que não deixe a concupiscência da sua carne ir na frente do que você ir na sua frente. Porque nós somos, o espírito precisa estar mais forte do que a sua carne. Porque estamos vivendo no final dos tempos. E no final dos tempos, o nosso espírito precisa estar fortalecido. Porque nós precisamos identificar onde estão os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Fugir dos falsos profetas. Viver contra o que os falsos profetas pregam. Não ouvir os falsos profetas. Viver em espírito. E para tudo isso, a gente precisa dominar a nossa carne. E a ajuda que você precisar, corre atrás. Não deixa a tua carne te dominar. O mundo, o século 21, ele está totalmente apropriado e propício para a tua carne te dominar. Sabe por quê? Porque se a tua carne te domina em qualquer espírito ou qualquer parte da sua concupiscência, qualquer parte, né? Então, sei lá, qual que é, eu vou falar de mim. Então, vamos lá, qual que é uma deficiência minha? Qual que é uma debilidade? A minha debilidade, o meu organismo, uma debilidade minha orgânica. Então, eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu tomava refrigerante e eu ficava tonta. Eu falava, isso é muito estranho. Eu tomava refrigerante e eu ficava tonta. Eu falava, caramba, isso é muito estranho. Eu comia doce, eu passava mal. Gente, uma pessoa assim é muito estranha. Eu comia chocolate, eu me entupia de espinha. Eu comia pizza, eu amo pizza, mas eu amo de verdade pizza. Eu tô esperando o dia do meu aniversário para comer pizza. O último dia que eu comi pizza esse ano foi no aniversário da minha irmã, em abril, eu acho. Pra vocês terem ideia. Como eu fico contando nos dedos para poder comer as coisas que eu gosto. E aí, eu lembro que eu comia pizza e eu passava muito mal. E eu vim descobrir que era uma questão genética e que o meu corpo tinha algumas debilidades. Totalmente propensa a diabetes, 100% propensa à obesidade genética. Totalmente ligada a... Eu já cheguei épocas, vocês vão cair para trás. Quem conhece de sangue, de corpo, sabe? O que eu vou falar agora é chocante. O meu triglicerídeo, ele era 700, 800. O quê? Poliana, você não morreu? Eu não morri. O normal de um triglicerídeo, ele é 70, 80, o que o meu é hoje. Já chegou a ser 700. Em que o médico me deu um atestado e falou, fique 2 semanas deitada. A água, não come nada, só comi nada. Então, eu fui me entendendo, então eu fui vendo como funcionava o meu corpo, então eu fui percebendo, eu falei, eu vou dominar esse corpo. Ao ponto que hoje, né, ao ponto que eu entendi como o meu corpo funcionava. Ao ponto que hoje meu corpo tá um pouquinho doente por conta do Covid que eu peguei, e agora eu já tô voltando a funcionar ele pro lugar. Né? Eu acredito que até janeiro do ano que vem ele volta a funcionar e eu consigo tratar ele só com comida e treino, como eu já consigo fazer há alguns bons anos.
E aí eu falo para vocês, não é porque o nosso corpo talvez seja extremamente doente que a gente vai deixar que isso nos domine. Talvez o que te domina, o que é? Sei lá, mentira. Talvez você seja uma pessoa extremamente invejosa. Talvez você seja uma pessoa adúltera. Talvez você seja uma pessoa glutônata, mas em relação à bebedeira, porque o alcoolismo, ele é uma glutonaria, né? Então, tem vários tipos de concupiscência que você tem que buscar ajuda. Para eu chegar no nível que todo o meu metabolismo foi uma busca de anos e anos e anos. Eu dedico parte do meu dia, todos os dias, para entender coisas fitness, como funciona a vida, o que é saudável, o que não é saudável, o que eu posso comer, o que não pode comer, o que é bom para tal coisa, o que não é bom. E é isso que a gente precisa fazer para lutar contra as nossas má inclinações. Seja elas já vindas de coisas que a gente trouxe da nossa família, seja elas adquiridas por nós. Então nós estamos aqui para lutar contra a carne, seja carne física, seja carne espiritual. E é para isso que você está aqui na Terra, como um guerreiro, para lutar contra a sua má inclinação. Qual é a sua má inclinação? Será que todo mundo da sua família é divorciado? Você não está aqui para ser mais uma divorciada. Você está aqui para lutar contra o espírito do divórcio que assola a sua família. Será que todo mundo da sua família tem fracasso financeiro? Você não está aqui para ser mais um desorganizado. Você está aqui para lutar contra isso, entendeu? Então, Jesus vem falando que no final dos tempos, os sinais seriam nítidos. Vocês percebem que as notícias nos dão nó na garganta? Sabe? Então, nós que estamos tendo nós na garganta, nós precisamos de estar prontos. E nós precisamos de preparar os nossos. Preparem seus filhos, preparem seus sobrinhos, preparem seus pais, preparem suas mães. Vocês sempre deixem claro, Jesus está voltando. Deixem claro nos almoços, deixem claro nos cafés da manhã, com amor, com carinho, sem arrogância. Gente, eu só tenho uma coisa para falar deste mundo. Jesus está tão pertinho de voltar. E Jesus, ele termina o texto falando que o dia e a hora são desconhecidos. Ele nos trata como mordomo, como servos. E ele fala, eu deixo vocês cuidando da terra. E eu saio. E quando eu voltar, como vai estar a terra? Eu sou o dono da terra e eu deixei vocês saírem. E quando eu voltar, vocês vão estar num bar bebendo, que é isso a analogia que ele faz, ou vocês vão estar trabalhando e arando a terra? A terra mais frutífera que você pode ter é a tua casa. O solo mais frutífero que você pode ter são os seus. Jesus termina o texto falando assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para dar-lhe alimento no tempo devido? Feliz o servo, seu senhor, que encontrar fazendo assim quando voltar. Se Jesus voltar hoje, se a gente termina a live e Jesus volta, o que ele vai encontrar você fazendo? Só batalhando pelas suas coisas? Ou batalhando pelas suas coisas e cuidando dos seus? Garanto-lhes que encontrará todos os seus bens, mas suponham que o servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Então comece a beber com os seus conservos e a comer, e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não sabe, e ele o punirá severamente, e dará lugar aos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes.
onde haverá choro e ranger de dentes. Não é para lá que você quer ir, não é para lá que eu quero ir. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino de Deus. O Evangelho de Cristo, ele é feito de arrependimento. Não existe um cristão que ele não tenha uma base regular de arrependimento. Olha, Poliana, eu fiz isso na minha vida e eu sou uma pessoa completamente arrependida. Se não tivesse feito tanta maluquice, minha vida não seria essa. Mas tudo isso que aconteceu e que eu fiz serviu para eu ter esse entendimento hoje. E eu tive tanto entendimento e que hoje minha vida é outra. Mas caso Deus me dê uma chance, eu faria tudo diferente, tudo novo, de novo. Então esse é o evangelho que funciona. O evangelho que funciona, ele trabalha com uma base de arrependimento. Ele trabalha com a base da graça. O evangelho que funciona não é um evangelho de soberba. Não é um evangelho em que a pessoa está por cima. É um evangelho em que uma pessoa, ele depende do amor e da misericórdia de Deus. O evangelho que funciona é o evangelho da humildade. O evangelho que funciona é o evangelho em que o cristão, ele sabe como é o amor de Deus. Deus é o amor, mas ele também é fogo consumidor. Eu sinto que a gente precisa de se atentar. Talvez Cristo não volte hoje, talvez ele não volte amanhã. Talvez ele nem volte na próxima década, e a probabilidade é que ele não volte na próxima década. Mas a minha missão e a sua missão nessa terra é nos preparar e preparar a próxima geração para a vinda de Cristo. Porque dependendo da próxima geração, ela vai precisar das palavras que vão sair da sua boca para poder seguir firmes no Evangelho. Se a Europa tivesse seguido firme em passar o Evangelho para a próxima geração, nada do que estava acontecendo hoje com eles continuava acontecendo. O berço do cristianismo é na Europa. Da Europa vieram tantos acontecimentos maravilhosos. Vocês não fazem ideia. Se a gente pega a história do cristianismo e olha há poucas décadas de anos atrás, a Europa era um berço da glória de Deus. Ela era um berço da majestade de Deus. Cada canto daquela Europa era um amor incomensurável do amor de Deus. Eles simplesmente não passaram. Foi uma única geração que deixou o amor de Deus amortecer. E hoje, as igrejas, tanto protestantes quanto católicas, elas servem de pubs, prostíbulos, hospitais, monumentos maravilhosos, lugares que já serviram de adoração, de milagres, lugares em que cegos já viram, coxos já andaram, pessoas foram curadas, libertas, salvas, lugares em que a majestade do Senhor foi levantada, lugares em que o diabo foi derrotado, hoje servem de prostíbulos. Já fizeram escolas, por serem monumentos, lugares lindíssimos, belíssimos. Hoje são bibliotecas, porque eles se esqueceram de passar para a próxima geração o que era o amor de Deus. E ali o negócio está tão cauterizado, que o cristianismo ali está tão pequenininho, que por mais que as pessoas falem, eles vivem o que é chamado de pós-cristianismo, que é quando você fala, Jesus está voltando. Os nossos antepassados já creram nisso. A gente já sabe, nós já passamos dessa fase. É como se a mente deles estivessem tão cauterizadas. Tudo isso por causa de uma única geração. Eu fico imaginando como está o castigo para aquela geração que não passou, para essa geração. Na verdade, já tem umas 3 ou 4 gerações que vêm destruindo o evangelho ali.
E o negócio tá tão feio que olha o que eles já estão fazendo com as crianças. E o Brasil é criativo. Então, o legado do cristianismo, ser firme e fiel nas coisas do Senhor para as próximas gerações, só depende de você e de mim. E eu e você, a gente não pode desistir de amar o Senhor, porque a gente não sabe a hora que Ele vai vir. Olha o que aconteceu com o mundo nos últimos 2 anos. Quem previu? Quem sabia o que ia acontecer? Quem estava pronto? Olha para mim, gente. Quem em dezembro de 2019 acreditava que isso fosse chegar no mundo? Eu lembro que eu estava fazendo as minhas coisas normais. Eu chegava em casa e minha avó falava: olha, tem um negócio que tá vindo da China, não sei o que, não sei o que. Eu, nossa, avó, diz que vai chegar no mundo. Eu, tá bom. Ia pro meu quarto. Eu chegava em casa em janeiro de 2020, minha avó: Poliana, esse negócio não tá saindo da China. Poliana, o negócio tá feio. Poliana, o negócio tá feio. Eu, avó, tá bom. Quando chegou no final de janeiro, Poliana, o povo tá tudo morrendo na China. Falaram que o mundo inteiro vai fechar. Eu vou, isso é conversa de Rede Globo. Não é, Poliana? Tá passando em todas as emissoras. Quando foi no dia 9 de fevereiro de 2020, eu vi uma lei federal instituindo o combate ao coronavírus. Quando saiu a publicação dessa lei, não tinha nem fechado nada, eu gelei. Era 6 ou era 9 de fevereiro do ano passado. Eu passei um dia inteiro fazendo uma única pergunta: será? Será? Quando minha irmã chegou para trabalhar, eu passei o dia inteiro fazendo essa pergunta para ela. Será, Isabela? Meu Deus. E aí a gente já começou a duvidar, mas a gente não acreditou que o país fosse fechar. Um mês depois, estávamos todos dentro de casa. Mas por mais que veio essa lei, a gente não imaginou. A gente não acreditou, a gente continuou vivendo normal, porque mais nada aconteceu. Os aeroportos não tinham sido fechados, nada no mundo tinha sido fechado. E todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém no mundo não foi pego de surpresa. Porque quando foi fechando na Europa, você ainda acha que estava longe. Fechou na Itália. Gente, a Itália tá tão longe da gente, não foi assim? Fechou nos Estados Unidos. Não, a América do Norte, norte, a gente está no sul. Mas quando o negócio foi chegando perto, e quando fechou tudo, pronto, acabou. E assim estamos até hoje. Então, eu imagino que quando Jesus voltar vai ser mais ou menos assim. Vai estar todo mundo fazendo as suas coisas, vai vir um rumor, vai vir outro rumor, será? E não vai ter dado tempo. Quantas coisas não deu tempo da gente fazer? Eu não tinha casamento planejado, mas quem teve casamento planejado naqueles dias não casou. Tem gente que não casou até hoje, porque quer a festa. Quem tinha viagem planejada não viajou. Quem tinha coisas para fazer não fez. Quantas coisas foram canceladas o ano passado? Tudo! Então, hoje é um dia de preparar. Prepara o teu corpo, prepara a tua alma, prepara o teu espírito. A gente precisa estar pronto todos os dias, como se Jesus fosse voltar amanhã. Se Jesus voltar hoje à noite, se Jesus voltar amanhã, onde você vai estar? Depois que Jesus volta, a gente vai ler isso, vai ter uma segunda chance para quem não subir. Quem não subir vai poder ir para o céu de uma outra forma. Vai ter que se entregar ao evangelho e morrer por ele. Vai ser muito mais difícil. Você teve uma oportunidade de viver a graça, não viveu, e agora você vai ter que se entregar para morrer ou queimado, ou de tiro, enfim.
vai ser muito mais difícil. Então, começa hoje a viver um evangelho de verdade, não de brincadeirinha. Arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino dos céus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus. A pergunta certa não é quem quer aceitar Jesus. A pergunta certa é: Jesus, o Senhor nos aceita? Senhor Jesus, nós queremos o teu reino. Nós queremos estar diante de ti em espírito e em verdade. Nós queremos ser pertencentes ao teu reino. Sabe, o inimigo da nossa alma tenta nos confundir, nos seduzir, nos apresentando todas as oferendas desse mundo. Por isso que hoje de manhã nós queremos fazer uma aliança contigo, uma aliança da verdade. Lá no livro de Provérbios diz que a verdade se compra. E hoje de manhã nós queremos comprar a verdade que vem apenas do Senhor. A verdade é aquela, Senhor, que só quem tem é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós queremos estar alinhados e realinhados com o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente está preocupado com as coisas deste mundo de tal forma que a gente quer Deus, mas a gente só quer Deus para Ele resolver os nossos problemas deste mundo. Entendeu? Então, você tem uma demanda. E você quer Deus para Ele resolver a sua demanda. Mas Deus quer salvar a sua alma. Começa a dividir o teu tempo entre o Deus que resolve a sua demanda e o Deus que salva a sua alma. Porque o tanto Deus que resolve a sua demanda é o mesmo Deus que salva a sua alma. Dedica pelo menos 5 minutos do seu dia para pensar um pouquinho no céu. Eu te garanto que a sua demanda vai ficar um pouquinho mais leve. Que às vezes a gente passa por tantas angústias durante o nosso dia. E aí, se você tiver uma angústia muito forte, você se lembrar de onde você vai, quando tudo isso acabar, eu juro para você que você vai ficar um pouquinho mais calma. Porque estar diante do Senhor é algo que vai acalmar o coração de qualquer um. Você ter a certeza da sua salvação, você ter a certeza de que você tem um Deus e de que no final disso tudo você vai estar ao lado dele, tem que trazer paz para dentro de você. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente continua o livro de Mateus. Mateus capítulo 25 amanhã. É isso. Mateus está quase terminando. Mateus está quase terminando e acabando com a nossa raça, né? Mas Mateus é assim, gente. Mas faltam 25, 26, 27 e 28. Aí a gente respira um pouquinho, né? Porque Mateus tá assim, oh meu Deus do céu, esse povo, vou torcer eles no meio, quebrar e fazer um vaso novo, mas é bom. É para que a gente seja, de fato, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.